Bom dia, crianças, pais, responsáveis. A aula de hoje de língua portuguesa do nosso Aprender Sempre começa na página 29. Abram na página 29. Nessa atividade faz parte a aula 5 e 6. Bom, nós estamos trabalhando na sequência 2, que está na hora do jornal, né? Notícias de jornal, as características das notícias dos jornais. Nas aulas anteriores, nesta sequência, nós aprendemos a importância do título, né? Como o título é importante para motivar, para trazer informações para o leitor ler a notícia completa. Nós aprendemos também que logo após o título, algumas notícias têm o olho, né? O olho da notícia, que é muito importante para o leitor também. E na aula de hoje, nós vamos aprender uma outra parte da notícia, que é o lead da notícia, tá? Então, vamos lá, prestem atenção, qualquer dúvida, a gente vai no decorrer da aula explicando mais coisas, mas ao final a professora está à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Aula 5 e 6, o lead da notícia. O que vamos aprender? Nesta aula, você voltará a analisar as notícias lidas nessa sequência didática para aprender mais sobre uma parte importante desse tipo de texto. Aquela que apresenta as suas informações principais, o lead. Olha que interessante, já deu uma dica aqui. O que é o lead? Vamos grifar, ó. Apresenta as informações principais, o lead, tá? Bom, atividade número 1. Retome as duas notícias lidas nessa sequência didática. Leia o primeiro parágrafo e preencha o quadro. Então, nós não lemos a notícia dos drones? Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante quarentena? Aqui foi uma notícia que nós lemos. E nós lemos também, garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Vocês vão voltar nessa notícia para ler e responder esse quadro, tá? Vocês podem começar na primeira notícia. Volta lá na primeira notícia e procura o que aconteceu. Então, aqui, vocês vão escrever de forma resumida o que aconteceu nessa notícia da livraria Usa Drones. Lembra? Volta lá, procura lá no comecinho da notícia, tá? Começa lendo o primeiro parágrafo para responder. Lembra que foi lançada uma iniciativa de distribuição gratuita de livros por meio de drones? Né? O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quem estava envolvido? Lembra? Volta lá, lê e grifa na notícia onde vocês estão achando isso aqui. Quem? Com quem aconteceu? Lembra? Jovens, crianças, a iniciativa daquela bibliotecária. Tira lá do texto e anota aqui. Onde? Local, onde que aconteceu, onde que era essa livraria, tá? Muitas pessoas estão colocando só Virgínia, né? Tá? Mas coloca detalhado o lugar, né? Que é a cidade, estado, o país. Tá citando lá na notícia, viu? Quando? Durante que período, né? Que nós estamos vivendo? Durante a pandemia, né? Lá tá falando também. E por que aconteceu isso? Por que foi feito isso? Volta lá e grifa no texto também, lembra? Para atender crianças que estão longe das escolas e dos livros e que precisam continuar aprendendo. Por isso que aconteceu, por isso que foi dada essa iniciativa, tá? A mesma coisa vocês vão fazer com a notícia do garoto de 12 anos. Volta lá na notícia. E o que aconteceu? Ai, lembra? Tá lá explicando que um morador de Salvador já ganhou mais de 800 mil seguidores. Por quê? Nananã. Foi isso que aconteceu. Resumidinho, escreve aqui. Com quem?
Então, que garoto? Qual que é o nome do garoto? Não aconteceu com ele? Onde aconteceu? Que lugar? Está citando lá. Esse aqui já foi aqui no Brasil. Que lugar? Está falando lá. Quando e como aconteceu? Aí vocês vão explicar no como lá também. Está falando lá no comecinho do texto. Uma palavra de apoio, solidariedade a Adriel foi instaurada após um jovem que foi alvo de comentários, né, racistas. E essa campanha ganhou mais de 800 mil seguidores, né? Foi isso que aconteceu. E por quê? Porque esse menino foi alvo de ataque racista. Volta lá no texto, grife e explica aqui de acordo com o que está lá na notícia, certo? Preencha um quadro. Logo após preencher o quadro, na página 30, vocês vão para a questão 2. Se não deu tempo de preencher, paralisa o vídeo, preenche o quadro, depois vem para a questão 2. Não assiste o vídeo inteiro e depois vai fazer sozinho. O melhor é vocês fazerem juntos, tá? Bom, questão 2. Você conseguiu preencher os campos do quadro apenas com o primeiro parágrafo das notícias? Preencheu a maioria deles? Então, vocês vão perceber que lendo, voltando lá na notícia, e vocês lendo o primeiro parágrafo, já consegue tirar todas as informações resumidas, que foram essas que a gente usou, tá? Então, vamos entender, ó. A razão de ter obtido a maioria das informações necessárias no primeiro parágrafo da notícia se dá pelo fato de ele ser produzido exatamente para destacar os pontos mais importantes do texto. Esse parágrafo se chama lead ou lead. Então, gente, olha só, o lead ou lead é uma notícia, apresenta o resumo dos fatos noticiados. Na língua inglesa, a palavra lead significa conduzir. E é justamente isso o que o primeiro parágrafo pretende: conduzir o leitor pelos principais elementos do fato, deixando uma margem para a continuidade da leitura, se ele assim desejar. Então, olha só, pelo primeiro parágrafo a gente já tem algumas das principais informações da notícia. E se nós, como leitores, a gente lê o primeiro parágrafo, se interessa, viu que é importante, a gente continua lendo o texto inteiro. Olha como é importante esse primeiro parágrafo, ou o lead da notícia. Vamos voltar então, rapidinho, eu vou voltar com vocês, lá nessa, uma das notícias da aula anterior, para vocês prestarem atenção onde que é o lead. Vou mostrar para vocês. Depois nós retornamos para a página 30 aqui, ó. A notícia do garoto de 12 anos. Então, nós temos aqui o título. Aqui, o que é isso aqui mesmo? Lembra que eu falei para vocês? Vocês anotaram aí? Ó, o olho da notícia. E aqui, esse primeiro parágrafo, que é o lead, tá? Vamos anotar aqui também? Última flechinha aí, faz um arquinho aqui do lado. Aqui é o lead. É o lead? É o trecho, primeiro parágrafo, que traz as informações principais, um resuminho das informações principais, tá? Ele apresenta todas as informações. Vamos lá? Seria aqui. Voltando lá para a atividade, vocês vão fazer o seguinte. A professora vai entregar alguns jornais para vocês fazerem essa mesma tarefa. Escolha 2 notícias para ler o primeiro parágrafo, que é o lead. Complete o quadro com as notícias que você escolheu.
Então, vocês vão fazer igualzinho o quadro anterior, mas com duas notícias diferentes. Então, aqui na primeira linha, vocês vão anotar o título da primeira notícia, do lado de cá na segunda coluna, o título da segunda notícia. E preencham com essas informações, assim como foi feito no quadro anterior. Mas essas duas notícias eu vou mandar um link pela internet. Vocês vão abrir lá, ler o primeiro parágrafo, ler o lead e preencher aqui, tá, turminha? Então eu vou mandar em anexo logo depois desse vídeo, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, a professora está à disposição. Já já eu vou mandar a aula 7, vou explicar, tá bom?